6 de junho, União com Cristo. A união com Cristo é o ato maravilhoso de Deus de unir o seu povo em aliança eterna com o Filho, que realizou sua salvação por meio do Espírito Santo que aplica essa salvação. Esta é a verdade central de toda a doutrina da salvação, e embora esteja focada em Cristo, a união com Ele põe seus discípulos em um relacionamento com o Deus triuno. Os crentes estão unidos a Cristo em sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão. Pela união com a morte e o sepultamento de Cristo, a natureza pecaminosa dos cristãos fica impotente, de modo que eles não são mais escravos do pecado. Eles morrem para o pecado e são libertos de seu domínio. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Pela união com a ressurreição e a ascensão de Cristo, os crentes são ressuscitados com ele e se assentam com ele no céu. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Atualmente, os crentes vivem uma nova vida de fidelidade e obediência a Deus, e esperam uma vida futura de eterna bondade e bênção de Deus. Não são mais identificados com seu velho eu adâmico, mas sim com Cristo. O batismo retrata vividamente a união com Cristo, e a ceia do Senhor celebra e promove esse relacionamento. Quando o novo crente é mergulhado na água, sua identificação com a morte e o sepultamento de Cristo é representada. Quando é retirado da água, sua identificação com a ressurreição e a ascensão de Cristo também é representada. À medida que os crentes compartilham o mesmo pão e o mesmo cálice, a união deles com Cristo em sua morte e a unidade deles como membros do único corpo de Cristo são representados. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Deus comunica todas as bênçãos da salvação por meio da união com Cristo. Em Cristo, Deus concede sua graça que leva à salvação. Em Cristo, os crentes recebem a redenção pelo seu sangue. Deus dá vida eterna em Cristo. A regeneração ocorre quando os crentes se tornam uma nova criatura em Cristo. A justificação está em Cristo, assim como a santificação. Deus dá dons espirituais por meio da sua graça em Cristo. E a ressurreição ocorrerá em Cristo. Além de tudo isso, pela união com Cristo, o Deus triuno habita pessoalmente com os crentes por meio do Espírito Santo, pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo. Mais do que uma bênção individual, a presença de Deus é prometida à igreja em geral, pois assim como em um corpo temos muitos membros, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Todos os que estão unidos com Cristo estão unidos uns com os outros. Assim, embora permaneçam o que eram antes, a característica mais importante dos crentes agora é o fato de serem membros do corpo de Cristo, o que tem profundas implicações no modo como andam, servem e honram uns aos outros. Por isso, todo cristão deve viver uma vida na presença de Deus. Isso não significa que não devemos dar ouvidos aos conselhos e ordens dos outros, mas sim que, no final do dia ou no final da nossa vida, há apenas uma audiência a quem esperamos ter satisfeito, e é dela que esperamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel.